a mais um painel regional. Hoje nós vamos falar de um tema que diz respeito à vida das mulheres. Segundo a Organização Mundial da Saúde, para ser considerada ativa, a pessoa deve praticar 150 minutos semanais de atividade física moderada. Mas o que isso tem a ver com a saúde da mulher? Tem tudo a ver com a saúde da mulher. Porque nós estamos no mês de março, que é o mês da mulher, é o mês em que a gente fala sobre os tumores que mais acometem as mulheres, nós vamos falar sobre isso, mas a atividade física está totalmente ligada à qualidade de vida e isso reflete diretamente na saúde da mulher. A gente pode prevenir esses cânceres, esses tumores? Nós vamos falar de diagnóstico. A nossa convidada é a médica oncologista do Grupo Sonhos, Suzana Ramalho. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Noêmia. Obrigada por abrir esse espaço, né, para a gente poder dar informação adequada, né, e falar de prevenção também. Pois é, doutora, e eu fiquei surpresa, né, inclusive com os dados aqui que a gente tem de Campinas, né, do Departamento de Vigilância Sanitária, elencando os tumores que mais acometem as mulheres. Lógico que o câncer de mama está ali em primeiro lugar, no topo, né? Mas depois vem endométrio, ovário e colo de útero. É isso mesmo? São esses os tumores que mais acometem a saúde das mulheres? Sim, Noêmia, são realmente, como você falou, o de mama é o tumor mais comum, né, da mulher, então a gente conta que 30% vão ser tumores de mama. E aí, na sequência, na nossa região, né, então a gente está falando um pouco da macro-região de Campinas, nós temos uma região bastante desenvolvida. E aí, o segundo mais comum é o câncer de endométrio, que é o que a gente fala que é o câncer do corpo do útero, da camada interna do útero. E é um tumor extremamente associado a uma vida sedentária e à obesidade. Então, tanto em região de Campinas, quando a gente fala também, por exemplo, de países muito desenvolvidos, de alta renda, é também o mais comum depois de mama, porque ele é realmente extremamente associado à obesidade, que é uma situação realmente alarmante que a gente vê no mundo todo, né? E realmente é um perfil parecido, né, dos países de alta renda com essa região de Campinas. Que tem tudo a ver, tudo ligado com a questão da qualidade de vida, né? Comida fora do eixo ali, desequilibrada, alimentação desequilibrada. A gente começa falando sobre a atividade física, mas ela está completamente ligada a esse tipo de doença, então. Muito, muito. A gente fala que é um dos que a gente fala de fator de risco, né? Então, o que a gente eventualmente se expõe a riscos e o quanto que ele pode aumentar a chance de desenvolver um tumor. Então, a obesidade, ela aumenta o risco de câncer de endométrio de 20 a quase 40 vezes. Então, é o principal motivo, né, de desenvolvimento de câncer do corpo do útero. Isso acontece principalmente de maneira assim bem mais simplificada, porque no tecido gorduroso a mulher fabrica muito hormônio. Né? Então, a quantidade de gordura corporal aumenta um estímulo, um tipo de estímulo hormonal que faz a camada interna do útero começar a crescer, a proliferar. E aí isso vai aumentando o risco de, numa dessas eventos de proliferação de célula, acontecer uma alteração e aí começar a crescer um tumor. Então, é associado realmente à obesidade e à gordura corporal. Poxa vida, isso é muito curioso, né, doutora? A gente nunca ouve falar disso. A gente sabe que o sedentarismo, ele envolve uma série de problemas na nossa saúde, mas não diretamente ligado a isso. Então, o tanto de gordura que a gente tem, ali tem o hormônio envolvido e isso pode desencadear um desequilíbrio nas células que traz, então, o risco do câncer. Do câncer, especialmente esse de endométrio, né? Mas existem até outros que daí associados. É aquela gordura abdominal ali, por isso? Ou em qualquer lugar? Em qualquer lugar. É que geralmente as pessoas com mais obesidade, e especialmente as mulheres entrando em menopausa, elas tendem a acumular, ou a distribuição de gordura modifica mesmo, né? E aumenta o percentual de gordura centralizada mesmo, de abdominal. Diminui perna e braço, mas aumenta muito abdominal. Mas, no geral, até qualquer percentual de gordura. É que o de câncer do corpo do útero, ele geralmente também acontece mais na mulher da menopausa. Então, realmente é aquele conjunto de coisas. Não só uma situação difícil mesmo da menopausa, que o percentual metabólico da mulher diminui. Então, eu falo muito para as minhas pacientes
que assim, mesmo quem já teve, né, uma vida eventualmente saudável e mantém um peso corporal adequado, no que entra na menopausa, a atenção tem que dobrar, porque é como se você realmente, se continuasse o mesmo consumo calórico anterior, ao longo dos anos vai aumentando o peso. E às vezes vai um e pouco ao ano, e aí de 50 até 60 anos foram 10 quilos. Uau! Né? E é uma coisa que vai indo, e aí eventualmente quando a mulher percebe, atenta, ela já era. Exato. Até essa é uma curiosidade também, que você pode dizer aqui para nossa audiência, o câncer de mama, ele acomete a mulher antes da menopausa, porque ele não tem muito a ver com a parte hormonal. É um percentual dos tumores de mama, em torno de uns 30%, 40%, eles realmente podem acontecer antes da menopausa, então em mulheres entre 35, normalmente, né, entre 35 e 50 anos, e aí é um pouco mais comum eles, quando acometem na pré-menopausa, é mais comum eles não dependerem de hormônio. Então, na pré-menopausa, quase que metade deles dependem de hormônio e outra metade não depende. E na menopausa, aí a maioria deles realmente tendem a ser os tumores de mama que dependem de hormônio. Mas realmente, a gente inclusive tem no Brasil e provavelmente também em Campinas um percentual razoavelmente grande de tumores de mama cometendo mulheres na pré-menopausa. Tem uma população jovem razoável, sabe? Então é um dado que aí é diferente de países assim, como Europa, Estados Unidos, é uma população mais envelhecida, né? A gente tem no Brasil e Campinas esse percentual maior mesmo de mulheres mais jovens, que aí realmente apresentam câncer de mama. É uma característica diferente. Daqui da nossa região. E da mesmo. região também. E tem a ver com qualidade de vida, exposição de algum tipo de alimento, envolve isso? Do câncer de mama, ele tem uma associação, né, um risco também com obesidade, mas não tão grande igual quando a gente falou do corpo do útero, do endométrio. O câncer de mama tem uma associação, e a gente também fala pouco, se fala, eu acho que muito pouco, é com álcool, com o consumo de álcool. Então, o câncer de mama? De mama. O câncer de mama está associado, então o consumo de álcool aumenta o risco de câncer de mama. Isso se fala pouco. Existe bebendo socialmente ou algum tipo de... Não, eu socialmente não bebo. Não, porque até a expressão social é difícil, essa questão da social, né, de que você no fim de semana toma ali com seus amigos num evento social, não é aquela pessoa que todo dia ela toma ali uma dosezinha ou toma uma cerveja. O que a gente fala do social? A gente tenta, normalmente eu consigo entender um pouco melhor com a paciente o que é o social, né? Tem gente que é mais social, tem gente que é menos social, mas de maneira geral, uma das coisas que a gente sempre orienta é que assim, não existe um limite que se diga que é seguro. O que existe são alguns comportamentos que podem fazer mais sentido ou não, né? E alguns tipos de ingesta de álcool. Então, geralmente a gente fala que cerveja e vinho têm percentuais menores de álcool, então são geralmente algo que socialmente vai fazer sentido, como que a gente fala, daquela sensação assim de estar junto, de estar numa celebração, algo que tenha um sentido, né? E aí tendo esse sentido, que não é todo dia, né? Mas que tenha um sentido, né, de estar dentro de uma celebração, e aí tentar restringir o máximo possível ao menor percentual. Tá. E aí os que têm menor percentual de álcool, então, geralmente 2 ou 3, né, latinhas de cerveja, 1 ou 2 cálices de vinho, faz sentido, está dentro de um contexto social. Sim. Né? Agora, por exemplo, os destilados são os piores. Poxa. Porque ele tem um percentual muito, muito grande mesmo de álcool, né? São percentuais mais altos, eventualmente as pessoas até consomem mais, né? Então é menor volume e aí acaba consumindo mais. E esses são o ideal de realmente evitar o máximo possível, porque eles realmente estão associados. E a gente fala isso de organizar comportamento, né? Para entender como é que é a dinâmica da pessoa e avaliar, começar a orientar, inclusive, as mulheres mais jovens, né? Porque tem aumentado muito o consumo, extremamente. Aumenta o consumo, daí a gente considera que essas mulheres jovens, elas estão em idade reprodutiva, daí elas utilizam algum tipo de hormônio para inibir ali a gestação, a reprodução. Planejamento. Tem a questão
de cigarro, porque bebida e cigarro acaba combinando. Muito, muito. Né? E a gente sabe que a população jovem está muito sedentária. Juntou 4 ingredientes aí que virou uma bomba. Exato, exato. O cigarro não é tão associado ao câncer de mama, mas exatamente como você falou, geralmente um puxa o outro. E hoje em dia, inclusive, tem, infelizmente, todas as ondas dos cigarros eletrônicos, né, que mantêm substâncias tóxicas mesmo. Existem riscos muito, inclusive, mais graves pela temperatura do vapor, o risco de lesar o pulmão de maneira até mais grave do que o cigarro comum. E especialmente para as mulheres, porque toda substância nociva, como mesmo do vape, dos cigarros eletrônicos, elas são sempre piores para as mulheres. É igual o cigarro normal, né? O impacto, o dano que ele faz numa mulher é muito maior do que ele faz no homem. Então, fumar para a mulher é muito mais danoso do que fumar por homem, por questões mesmo constitucionais, estruturais e hormonais. Então, eu falo isso, quando eu explico isso, eu falo, tem várias questões de ser mulher. Inclusive, a gente é mais sujeita a danos mesmo, né? Aquela substância que é cancerígena mesmo, né? Ela é mais cancerígena na mulher do que nos homens. Então, realmente é uma gravidade maior para nós. Doutora, a gente falou aí do câncer de mama, que acomete 31% das mulheres aqui na nossa região metropolitana de Campinas. Tem o câncer de endométrio, que você explicou e tirou até assim, tirou uma curiosidade aí da cartola pra gente, que o endométrio, ele é o segundo câncer. Daí a gente tem o ovário e o colo de útero. Eles estão associados ao endométrio ou pode ser diferente? Pode ser que a pessoa se acometa de um tumor no ovário, mas que não tenha nada a ver com o endométrio? São diferentes mesmo, né? Os tumores de ovário, eles têm até uma complexidade grande em termos de tipos, sabe? Que a gente classifica, qual tipo de tumor de ovário. Existem alguns tipos associados à endometriose, né? Então, a endometriose, que são aqueles implantes de tecido do endométrio fora da cavidade uterina, que é muito associado à infertilidade, né? Então, a endometriose, ela está associada a um tipo de tumor de ovário. Mas o tumor do endométrio não tem uma associação direta com o tumor de ovário, né? E aí, como eu falei, o tumor de ovário ele tem uma gama grande assim de tipos, alguns associados à endometriose e um dos tipos mais prevalentes associados a alterações genéticas. Então, um histórico de famílias que tem tumor de mama e ovário, a gente chama disso de síndrome mama-ovário, e aí realmente existe um risco aumentado de tumor de ovário ou de tumor de mama. Esses é que tem um pouco de associação. E quando a gente fala de útero, endométrio, ovário, uma coisa é diferente da outra. Tumor de útero, ele entra aqui com 3% de acometimento aqui na nossa região, mas também é para se preocupar com isso, né? Sim, sim. E também tem relação com hormônio, tem relação com genética. O ovário, né? Ele tem uma... O útero. O útero. Então, o útero tem aquela associação com obesidade. Também. Com genética, obesidade principalmente, com genética um pouco. Existem algumas síndromes que a gente fala que é de útero, que é de intestino associada. Mas o principal do útero, né? Do corpo do útero endométrio é realmente a obesidade. Estamos falando sobre os tipos de cânceres que mais acometem as mulheres. E é bacana porque nós estamos falando, e parece que não tem muito sentido, mas de região para região varia o tipo de câncer na população feminina. E aqui na nossa região metropolitana, nós já falamos no primeiro bloco aqui, elencamos, né? E eu vou até retomar aqui. Primeiro lugar, o câncer de mama com 31%, endométrio com 5%, ovário 4% e colo de útero 3%. Parece que não, doutora, mas todos eles acabam tendo ali uma relação, né? Porque a gente pode dizer que é o que caracteriza a mulher, né? A mama, o ovário, o útero, né? E tudo ali tem relação, tirando a mama, que pode ser um problema genético, um problema de família, os outros tudo com relação à qualidade de vida, sedentarismo, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente fala muito da questão do sedentarismo, né? No impacto do câncer de endométrio, né? Que é o câncer do corpo do útero, o câncer de colo de útero,
O câncer de colo de útero é associado bastante ao tabagismo, né? Então ao cigarro, à infecção de HPV, né? E é associado a um cuidado todo da mulher, né? Então, assim, é uma coisa bem importante da gente falar. A mulher, ela tem que ter a rotina dela mesmo, né? De cuidado com o ginecologista, do exame, né, preventivo, atualmente do exame de HPV, né? Que está começando a ser previsto mesmo na sequência de cuidado organizado, né? E recomendado pelo Ministério da Saúde. Então, esses são, o tumor de colo de útero, ele é realmente um tumor que o ideal é que a gente não tenha diagnóstico mesmo de tumor avançado do colo do útero. Porque é um tumor que tem prevenção mesmo, né? Então, vai examinando e vai vendo. E é interessante isso, né? Porque a gente pode prevenir, principalmente na saúde da mulher, porque a gente tem na rede pública a vacina do HPV disponível para meninas e para os meninos. E muita gente ou não sabe que tem ainda e não leva os seus filhos para se vacinar com relação a esse tipo de câncer, ou mesmo não tem essa informação de que existe a vacina e que pode prevenir. Daí a gente tem até o caso que a gente conversava no intervalo, que pode ser um exemplo, que é a Austrália. A Austrália pode erradicar até 2030, se eu não me engano, o câncer de colo de útero, porque lá eles levam muito a sério a questão da vacinação e a questão da vacinação da HPV, né? Exato, eles são um dos países que precocemente adotou a vacina, fez um programa organizado de vacinação. Uma das coisas que sempre fala é que realmente para ser efetivo, ideal que você atinja em torno de 70% a 80% da população alvo. Então, a população da vacina do HPV para as meninas começa a partir de 9 anos, né? Para os meninos está a partir de 11. Ela é disponível no sistema público e ela consegue, se a gente conseguir, como a Austrália, né, fazer essa cobertura, pelo menos 70% a 80% da quantidade de meninas e meninos dessa faixa etária consiga se vacinar, em 20, 30 anos, essa população ela vai ter um risco praticamente, não é zerado, mas é muito baixo de câncer de colo de útero. Podem acontecer os cânceres de colo de útero que não são associados ao HPV, mas que é a minoria. Então, praticamente, uma doença avançada de colo de útero é, num país como a Austrália, algo muito previsto de não acontecer mais. E mesmo os que são não associados ao HPV, eles são muito preveníveis, né, com o exame ginecológico de rotina, né, com o Papa Nicolau. Então, assim, se acontecer um câncer invasivo na Austrália, em 2030, provavelmente vai ser algo não associado ao HPV e muito raro de acontecer. É um padrão de um sistema de saúde bem organizado, né? Então, é um dos padrões de qualidade, sabe? A gente ter num sistema de saúde um câncer de colo de útero avançado numa mulher é uma falha do sistema, é uma falha de educação, né, para a saúde. Que junta tudo, né? É uma falha do sistema, né? É uma falha de conscientização, porque a gente tem isso disponível na rede pública e a mulher não procura. Então, é tudo uma questão de organização, é uma questão de informação do sistema público de saúde para chegar nessa mulher que está ali na periferia. E a gente fala periferia, às vezes não. Às vezes é uma mulher ali de uma classe social mais elevada, mas que também não tinha o conhecimento a respeito do que ela poderia fazer. E a gente entra nessa parte, doutora, do diagnóstico. Por que que o diagnóstico no Brasil é tão tardio? Olha, a gente investiga bastante essa questão. Existem algumas questões associadas a realmente melhorar a informação para a população, né? Educar, trazer informação de qualidade. Existem algumas características da nossa população, um pouco, né? De ser um pouco mais reservada, de nem sempre estar atenta, né, às mudanças do corpo e procurar ajuda. Existe uma questão do acesso aos serviços especializados de tratamento oncológico, que é realmente uma sequência que tem uma organização própria no estado de São Paulo, mas que idealmente tem que começar na unidade básica. Né? Então, o acesso da unidade básica, o acesso aos diagnósticos e exames da unidade básica, e aí, por fim, a sequência, o tempo que leva para chegar nos centros de tratamento. Né? Eu sou médica
também do Hospital da Mulher da Unicamp, do CAISM. Então, a gente vê isso todo dia, né? A questão do acesso. Quanto tempo a mulher levou, via todo o processo, dela chegar dentro do tratamento de um serviço especializado, porque aí tumores, né, doenças oncológicas, elas são tratadas em centros especializados e o tempo é realmente sempre muito premente nesses diagnósticos. E o interessante ali, eu já vi alguma coisa disso, de que se você descobre que você teve ali o diagnóstico de que você está com câncer, quanto antes você começar esse tratamento, as chances de sucesso são maiores. Quanto tempo depois do diagnóstico seria assim, o que a gente poderia aceitar, o aceitável para que começasse um tratamento e essa mulher tivesse ali uma qualidade de vida maior? Olha, no Brasil existe até uma lei, que é a lei dos 60 dias, né? Do paciente começar o tratamento em até 60 dias. Existem tumores de crescimento lento, em que isso está bem seguro. Existem alguns tumores mais raros, mas que crescem muito rápido, que, a meu ver, 60 chega a ser muita coisa. Mas, enfim, no geral, entre 30 e 60 é o mais adequado a partir do momento do diagnóstico, né? Um diagnóstico, ele tem um impacto extremamente, né, grave na paciente, na família, né? A ansiedade de ter um diagnóstico de tumor oncológico e começar um tratamento, né? Se perguntar para qualquer um, vai falar, eu quero amanhã, né? Não, é todo um processo que tem toda uma angústia mesmo. E realmente, especialmente tumores de crescimento rápido, de mama, de ovário, né? Tem vários tipos na mulher, eles têm um tempo muito premente mesmo. Quanto mais cedo a gente conseguir começar a tratar, realmente a eficácia, né? O desfecho vai ser melhor. Agora, falando de prevenção, né? Qual que é a relação direta do sedentarismo? Porque a gente fala assim, nossa gente, mas tem que fazer tudo, tem que fazer atividade física vai ajudar. Qual que é a relação da atividade física com o meu problema, né? E mesmo depois do diagnóstico, a mulher não praticava muito, mas daí vai o médico falar, é importante fazer atividade física. Qual que é essa relação e os benefícios que isso pode trazer? A gente conversava aqui, eu dizia para você, às vezes eu não gosto de fazer, mas eu lembro, é como se fosse um remédio. Exato. Noemi, é muito bom a gente falar disso. Então, a atividade física, ela tem benefícios em várias etapas. Então, mesmo numa pessoa que não tem nenhum diagnóstico oncológico, a atividade física, ela propicia uma melhor qualidade de vida, um gasto calórico mais adequado, um desenvolvimento de uma massa magra que vai conseguir permitir diminuir vários riscos ao longo do envelhecimento. Então, riscos de queda, riscos de ganho de peso e é associada à diminuição de risco de vários tumores. Então, mesmo a gente falando desse momento, eventualmente de alguém que não tem nenhum diagnóstico oncológico, é uma recomendação para a mulher na menopausa maior ainda. Nos diagnósticos, né, então quando a gente tem um diagnóstico oncológico, a gente orienta o paciente a fazer atividade física, e aí tem uma frase muito boa de um colega, de um educador físico, que ele falou, atividade física no momento do diagnóstico oncológico, ele não é o lazer, ele é o tratamento, ela é parte do tratamento. O que a atividade física consegue fazer num tratamento oncológico? Primeiro, ela diminui, inclusive, os efeitos colaterais do tratamento, né? Então, a fadiga, a perda de massa muscular, ela consegue ser melhorada enormemente pela atividade física. A gente fala, inclusive, que consegue melhorar alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, a alteração cardíaca, né? Então, se você faz atividade física regularmente, o músculo, né, o coração é um músculo, ele vai estar mais adaptado para estresse e ele vai ter menos risco de se complicar ou ter um efeito ruim pelo tratamento. E depois na fase de recuperação, aquela fase de segmento, que o paciente já está em acompanhamento só, especialmente para as mulheres, ele ajuda muito a conseguir manter o peso, a conseguir manter uma massa muscular, a conseguir ao longo do tempo, especialmente normalmente pela menopausa, pela indução da menopausa, pelo tratamento, consegue ajudar a mulher a não ganhar peso mesmo e ter menos dor, até aquelas dores articulares, que é comum da menopausa, e mesmo de tratamentos oncológicos, a atividade física ela diminui. Eu não tenho uma paciente que eu não falo, começa minimamente a musculação, 3 vezes na semana, organizada, né? Não é para começar a parar, mas enfim, tentar manter uma regularidade
Então tem uma que não volta para mim e fala que a dor melhorou, que está mais disposta, que está com menos fadiga. Então é algo que a gente sempre fala para o paciente: começa, por favor. Porque começar, esse resultado inicial, normalmente 1 a 2 semanas as pessoas percebem mesmo, né? E ao longo do tempo, mais ainda, benefício. Então, aquela premissa, a premissa da Organização Mundial da Saúde, que preconiza 150 minutos de atividade física ao longo da semana, que daria aí uma meia hora por dia, você ainda descansa o sábado e o domingo? Sim. É seguro isso, então é importante. Com certeza, e é considerado o mínimo, inclusive. Né? Então, 150 é o mínimo, tem até uma recomendação de intensificar, eventualmente, porque 150 já dá um benefício muito grande, bem importante, mas se você intensificar, esse benefício aumenta mais ainda, podendo chegar a 300 minutos. Uau! Mas eu falo eventualmente 3 vezes na semana, 1 hora, né? Porque aí tem um pouco de um aquecimento e tudo, alternando, né? E a atividade física, né? Eu sempre até falo assim, olha, gente, saia do sofá. Mas é meia hora por dia, mas é meia hora que você estaria sentado ali no sofá, que se você der uma volta no quarteirão da tua casa, subiu e desceu a escada, você fez essa meia hora, você melhorou e você não ganhou nada na frente do sofá, né? Mas com o tempo, essa voltinha no quarteirão, ela precisa intensificar ali o ritmo dela para ela fazer um efeito. Exato. O ideal é que com o tempo as pessoas intensifiquem, então a intensidade vai aumentando. Hoje em dia, você falou um pouquinho da volta no quarteirão, mas existem diversos aplicativos, mesmo online, várias aulas curtas, né, para eventualmente a pessoa fazer em casa. Os estudos mostram que eles têm alguma eficácia, não são tão eficazes quanto ir eventualmente, né, num centro, num treinamento, numa academia, mas eles são, sem dúvida, uma maneira de começar. Melhor que nada, Exato, e eventualmente é a maneira de começar, né, de entender, como você falou, eventualmente pode começar com uma meia hora, né, e a pessoa começa a ver o benefício, né, então isso é muito impressionante, não tem quem não perceba claramente. Né? Doutora, a gente no mês, considerado aí o mês da mulher, passamos aí pelo Dia Internacional da Mulher, a gente fala sobre os cânceres que acometem as mulheres, o que a gente pode tirar disso? Que mesmo durante o tratamento de câncer, o diagnóstico de câncer, a gente precisa dizer para a mulher que é uma questão de escolha, né? Tudo é uma questão de escolha. A maneira como você vai lidar com o problema, se ele aparecer, conta muito. E se ele aparecer, conta muito a maneira que você vai escolher passar por isso. E daí a gente tem alimentação saudável, atividade física e beber água. E beber água. A alimentação saudável, ela vai dar um suporte muito grande, né? A gente já revê cedo, né, quais são os gostos alimentares, tentar entender o que é comida e o que não é comida, né? Comida é comida de verdade, que a gente fala, né? Então, diminuir os embutidos, os prontinhos, os salgadinhos, né? Cortar mais e abrir menos pacote, com certeza. Se eventualmente a pessoa está enfrentando, né, um diagnóstico oncológico e ela nunca fez atividade física, é o melhor momento para começar, sim. Não tem um momento ruim para começar. Se você já é uma pessoa que faz, você vai ter uma estrutura melhor mesmo para tolerar o tratamento, para se sentir disposta. E a hidratação é essencial. A gente mora num país tropical, uma região que é mais seca, né? Então, a quantidade de ingesta de água ela tem a ver até com a questão de fadiga. Eu falo muito para os pacientes. Estou muito cansado. Eu falei que rever a quantidade de líquido que você toma. Porque é uma das associações, né? A gente toma menos líquido, a gente está mais fadigada mesmo. Sim. Então, é todo um contexto de cuidado, né? E de como a gente está falando hoje, de autocuidado, né? De prevenção e, eventualmente, de organização de enfrentamento, se existir mesmo um diagnóstico oncológico. Doutora, eu agradeço a sua participação aqui no painel regional e fica aqui à disposição para a senhora fazer a sua despedida para a nossa audiência. Eu que agradeço. Esse momento é muito importante. O mês de março é um mês de conscientização do Dia Internacional da Mulher e nada mais oportuno do que a gente falar sobre diagnóstico, sobre prevenção, sobre o que a mulher no geral tem como algo muito próprio mesmo, que é o autocuidado. O painel regional vai ficando por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!